Olá, seguidores do Portal do Negão. Neste episódio da série Curiosidades da Amazônia, vamos revelar quem foram as personalidades que hoje dão nomes a ruas e bairros da cidade de Manaus. Esperamos que gostem do vídeo e se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de tocar no sininho para receber as nossas novidades. Agora vamos pro vídeo. Eduardo Ribeiro. Quem visita o centro de Manaus, com certeza passa pela Avenida Eduardo Ribeiro. Ela está localizada na região central do centro, começando no Porto de Manaus, indo até a Praça do Congresso, onde fica o Instituto de Educação do Amazonas, e é o endereço de importantes obras, como o Palácio da Justiça e o Relógio Municipal. A avenida comercial, com lojas de todos os estilos, bares, lanches, restaurantes, bancos e outros, foi planejada para ser exatamente assim. Ela foi idealizada pelo então governador Eduardo Ribeiro, que queria transformar o Igarapé, que ali existia, em uma grande avenida comercial. Eduardo foi governador do Amazonas em dois períodos entre os anos de 1890 e 1986, e foi responsável por agilizar e terminar a construção do Teatro Amazonas e outras obras importantes como o Reservatório do Mocó, a Ponte Benjamin Constant e o Palácio da Justiça. Foi na gestão de Eduardo que Manaus ganhou o apelido de Paris dos Trópicos, em uma época que a cidade vivia os tempos áureos da borracha e por conta de seus feitos. A principal avenida da cidade recebeu seu nome, Eduardo Ribeiro. Vale registrar que Eduardo foi primeiro governador negro do Amazonas. Jorge Teixeira. Localizado na zona leste de Manaus, o bairro é o segundo bairro mais populoso da cidade, com uma população de mais de 128 mil pessoas. O bairro foi criado oficialmente em 14 de março de 1989, pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. Criado para atender a demanda de pessoas carentes que não tinham moradia, nos dias de hoje o bairro é um dos grandes centros comerciais da Zona Leste, com muitas lojas, bares e comércios variados. Seu nome é em homenagem ao ex-prefeito de Manaus, Jorge Teixeira de Oliveira, que foi prefeito da cidade entre os anos de 1973 e 1979, período da ditadura militar. Como militar, Jorge Teixeira foi o criador e primeiro comandante do Centro de Instruções de Guerra na Selva, o CIGS. Conhecido como Teixeirão, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1º de junho de 1921, e era oficial do Exército Brasileiro. Já como coronel da reserva, foi nomeado prefeito de Manaus em 1973 e depois também foi governador do então território de Rondônia. Torquato Tapajós. Com seus 12,6 quilômetros, a Avenida Torquato Tapajós é a maior avenida de Manaus e de toda a região norte do Brasil, importante ligação entre as zonas norte, oeste e centro. A via começou a ser construída no primeiro governo de Plínio Ramos Coelho nos anos de 1955 e 1959 e inaugurada, oficialmente em 1965 no governo Arthur César Ferreira Reis. A avenida foi criada para ligar as rodovias em 010 e BR-174, hoje é endereço de muitas indústrias, comércios e órgãos públicos, sendo também o principal corredor de ônibus daquela região da cidade. Seu nome foi dado em homenagem ao carioca, engenheiro, geógrafo, bacharel em ciências matemáticas e que também pertenceu a diversas associações culturais do Brasil e do exterior e grande idealizador da avenida, Torquato Xavier Monteiro Tapajós. Tá gostando do vídeo? Legal, né? Conhecer um pouco da história da nossa cidade. Então vem comigo, antes da gente ver mais, já deixa o seu like, ver se você já está inscrito no canal, se inscreve e toca no sininho para não perder as novidades. E agora vamos voltar pro vídeo. Leonardo Malcher. A Rua Leonardo Malcher,
Inicia-se no bairro de Aparecida, passa pelo centro, Praça 14 e termina no bairro da Cachoeirinha, mais exatamente na Avenida Carvalho Leal. Além de ser uma rua comercial, é um dos principais corredores de ônibus da cidade. A história do homenageado nos leva de volta aos tempos auge da borracha e da guerra política que antecedeu o governo de Eduardo Ribeiro. Leonardo Antônio Malcher era engenheiro e foi contratado para construir o prédio da Prefeitura de Manaus em 1874, e também construiu a Igreja de São Sebastião em 1888. Duas obras muito importantes para a cidade. No entanto, ele ficou conhecido mesmo foi por ter participado do grupo que organizou a deposição do governador Tamaturgo em 1890, quando Eduardo Ribeiro, que já falamos dele lá no início do vídeo, assumiu como governo interino entre novembro de 1890 e maio de 1891. Leonardo Malcher junto com Almino Afonso e Lima Bacuri, tentaram convencer o governador Tamaturgo a deixar o palácio e aceitar a junta provisória, que assumiria o governo até a chegada de Eduardo Ribeiro, só que Tamaturgo não aceitava a decisão do grupo e os recebeu com agressões, saindo Almino e Lima Bacuri feridos a bala e Leonardo Malcher com escoriações. Bom galera, esse foi o vídeo da vez. Quantas histórias ele? Espero que tenham gostado.